Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Carolina. Vamos dar continuidade às nossas atividades por meio de videoaula. Peço que todos acompanhem então aí de casa, peguem a apostila de História, tá? Na página 109. Bom, neste capítulo estamos falando sobre organização política e estudamos a organização tradicional indígena e o modelo político português no período em que o Brasil era colônia de Portugal, que predominava então a monarquia absolutista. Na página 109, na atividade 3, você vai pesquisar as monarquias existentes no mundo atual, escolher um país e você vai seguir as instruções da apostila, tá? Vai pesquisar a bandeira do país, descobrir o nome do rei ou rainha, há quanto tempo ele está no poder, tá? Registrar quando a família monarca também chegou ao poder, apontar quais serão os sucessores, tá? Indicar quem são, certo? Já na atividade 4, você vai ler o texto governar, tá? E de acordo com a leitura, você vai responder as questões, tá? A questão A: o que Martin começou a fazer depois que foi escolhido como presidente? Tá? A resposta é pessoal, então de acordo com a leitura do texto, tá? Você vai compreender o poder e a autoridade em relação a um determinado cargo político, tá? E a letra B, então, você vai refletir, ok? Martin foi deposto, ou seja, retirado do cargo pelos que votaram nele, tá? E refletir sobre qual foi o motivo que levou ele a ser deposto, retirado do cargo, ok? Bom, a seguir nós trabalharemos o conteúdo das páginas 111 até a página 121. Eu vou passar um vídeo para vocês falando sobre o assunto, dando início sobre o sistema de capitanias hereditárias. Vocês irão assistir e depois então compreender o que foi o sistema de capitanias hereditárias. Já falei com vocês também sobre o Tratado de Tordesilhas e então faremos as atividades, ok? 1534, o Brasil foi dividido pelo rei português Dom João III em capitanias hereditárias. As capitanias eram grandes extensões de terras doadas a portugueses, chamados então de capitães donatários, que eram passadas a seus descendentes de forma hereditária. A terra situada ao leste do Tratado de Tordesilhas foi dividida em 15 capitanias. Mas por que dividir em capitanias hereditárias? A primeira causa era a grande extensão territorial do Brasil, o que dificultava sua administração. Soma-se a isso os limitados recursos de Portugal, que encontrava dificuldades financeiras no comércio de especiarias. O sistema já havia sido utilizado pela coroa com sucesso em ilhas do Atlântico, como a ilha de Açores. Haviam dois documentos que regulavam o sistema: a Carta de Doação, que regulava a doação de terras aos capitães donatários, enquanto a Carta Foral fixava seus direitos e seus deveres. Mas e quais eram esses direitos e esses deveres? Os direitos dos capitães eram o de cobrar impostos dos colonos, escravizar índios para trabalhar nas lavouras, doar terras, chamadas sesmarias, além de explorar os recursos naturais da terra. Em contrapartida, os donatários tinham o dever de pagar impostos à coroa, defender e colonizar as terras e desenvolver as capitanias com recursos próprios. Mas por que as capitanias não deram certo? Você sabe o motivo? As principais causas do insucesso do sistema foram a indisciplina dos colonos, os ataques indígenas, as incursões estrangeiras, principalmente de franceses, e a falta de recursos dos donatários face às grandes porções de terra.
As capitanias hereditárias foram extintas em 1759 pelo Marquês de Pombal. Mas não se esqueça, as capitanias de São Vicente e Pernambuco deram certo. Por hoje é só, pessoal. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Na página 112, nós temos aí o mapa que mostra como foi dividido o sistema de capitanias hereditárias. Então, neste mapa, o Brasil foi dividido em 15 faixas de terra, tá? Do litoral até a linha do Tratado de Tordesilha. Cada um desses lotes ele foi entregue a um donatário, a um nobre português, tá? Seria encarregado então de vir ao Brasil e administrar com seus próprios recursos essas terras, tá? Para isso, em troca, ele teria que povoar, cultivar e defender o território. Na página 113, como era a doação de uma capitania? Então, para efetivar a posse das terras, os donatários recebiam do governo português uma carta de doação, ao qual estabelecia aí todos os direitos e deveres dos donatários pelo termo também da carta foral. Ainda nesta página vocês vão ler um trecho aí da carta de doação que foi entregue a Vasco Fernandes Coutinho, primeiro donatário da capitania da região do Espírito Santo. Vocês vão perceber que a forma escrita é um tanto diferente. Por quê? Porque a escrita aí é de acordo com o português de Portugal, certo? Relembrando então os diferentes períodos da história do Brasil e seus governos, né? Brasil, colônia, Brasil, império, governado por um imperador, e atualmente Brasil República, que vem desde a proclamação da República do ano de 1889. Na página 115, dividir para facilitar o governo, Brasil República. Como o governo está dividido hoje, atualmente? Encontra-se dividido em 3 instâncias: governo federal, governo estadual, governo municipal, tá? Essa divisão, ela foi feita para melhor atender às necessidades da população e melhor administrar também os serviços públicos que são revertidos, né, para o bem-estar da sociedade. A base da manutenção, né, do país, ela é feita de acordo com os impostos que são pagos por toda a população brasileira. Mas como pagar então pelas contas e os serviços destinados à população? Então, a fim de conseguir arcar com essas despesas de uma cidade, de um estado e de um país, são necessários então a cobrança de impostos. Esses impostos eles vêm sendo cobrados desde o período das capitanias hereditárias. Porém, hoje, contudo, né, em vez de os impostos serem recolhidos pelo rei, eles vão para o governo, seja federal, né, a nível de país, estadual, a nível de estado, ou municipal, a nível de município, cidade, certo? Aí então, nós temos a atividade 1. Você conhece algum dos impostos cobrados no Brasil? Pergunte a seus familiares que impostos eles pagam. Se houver algum além dos registrados na tabela, complete-a. Então, pode pesquisar também, certo? Então, nós temos aí 3 tipos de impostos: IPTU, IPVA, IR, tá? Então, para que serve? Então, o que é o IPTU? Tá? Imposto Predial e Territorial Urbano, tá? Para que serve? Então, é uma taxa cobrada anualmente, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, sobre a sua propriedade, o seu imóvel, tá? Serve para financiar os serviços públicos, né, das prefeituras, né, como
educação, iluminação, limpeza de ruas, entre outros. Esse imposto, ele é o quê? Federal, estadual ou municipal? Ele é municipal. Então, de acordo com o que a professora explicou, você vai fazer os outros tipos de impostos. Então, IPVA, qual é o significado desse imposto? Para que ele serve? Ele é municipal, estadual ou federal, né? IR, qual o significado, né? IR, imposto de renda, né? Então, uma taxa cobrada anualmente, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, sobre a renda gerada em território federal, tá? Então, ele é arrecadado pelo governo federal. Então, qual é a instância? A instância é federal. Depois nós temos mais 3 outros quadros. Você vai perguntar para um de seus familiares. Caso não tenha resposta, você vai pesquisar outros 3 tipos de impostos para responder aí a tabela, certo? Na página 117, de acordo com os seus estudos, você vai fazer a leitura da conversa entre esses 2 estudantes e vai responder a questão abaixo. Já na página 118, nós vamos preencher o mapa conceitual de acordo com o que estudamos sobre o sistema de capitanias hereditárias e o governo atual. Então veja lá, sistemas de capitanias hereditárias. Qual é a forma de governo? Capitanias hereditárias. Quem escolhe o governante? É o rei de Portugal, né? Quem governa são os capitães donatários. E os impostos? Como funcionava a cobrança de impostos? Então, uma parte do imposto arrecadado ficava na capitania e a outra parte ia para Portugal, para a coroa portuguesa. Já no governo atual, então olha lá, governo atual do Brasil, qual é a forma de governo? Então, República Federativa. Quem escolhe o governante? Então, né, é democrático, quem escolhe é o povo. Quem governa o país é o presidente da República. E os impostos? Como funciona a cobrança de impostos? Então, uma parte dos impostos fica no município, no estado e a outra vai para o governo federal. Então, de acordo com essa explicação, vocês irão preencher este mapa conceitual, esta tabela aí, certo? Então, vamos lá, podem fazer. Na página 119, então nós temos uma atividade aí para fazer. Procure notícias sobre melhorias feitas em sua cidade. Verifique quem é o responsável por aquela obra, se é o governo federal, estadual ou municipal. Cole uma das notícias no espaço abaixo e registre as principais informações. Então, serviços públicos que vão atender a necessidade da população, tá? Seja referente à educação, à saúde, à segurança, né? Locais de lazer, entre outros. Na página 120, nós temos aí, leia os trechos retirados da carta de doação citada na página 113. E responda às questões da página 121 de acordo com o texto, certo? Aí então finalizamos o conteúdo da aula de hoje. Na próxima aula iremos estudar da monarquia à democracia. Então, um beijo para todos vocês, tchau e até mais!